Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta quinta-feira, dia 19 de março de 2026, no nosso tradicional webinário espírita de todas as quintas-feiras. Lembrando a todos que o nosso programa é transmitido aqui pelo YouTube, pelo Facebook e também pelas ondas do rádio da Web Rádio Espiritismo e Vida. Hoje nós estamos aí recebendo o nosso querido companheiro, o Carlos Gomes, que é da cidade de Itajubá, aqui no sul de Minas Gerais, é trabalhador do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, lá mesmo de Itajubá, e é colaborador do 23º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais, que pertence à União Espírita Mineira. Ele que hoje vai nos abordar o tema, a mediunidade frente aos distúrbios psicológicos. Então vamos aí receber o nosso querido amigo, nós já conversamos um pouquinho. Oi, Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Davi, grato pelo convite. Boa noite a todos e a todas que nos honram com a sua presença. Então, nós vamos agradecendo a Jesus por mais este encontro, por mais este momento em que temos a possibilidade de estudar um pouco do seu Evangelho e da doutrina espírita. Agradecer a todos do YouTube, do Facebook, aqueles que nos ouvem pela rádio, aqueles que em outro dia e horário terão a oportunidade de assistir a este encontro. Agradecer ao nosso querido Carlos pela sua bondade e o seu carinho. Agradecer a Cair Barchutel, a André Luiz, mentores e patronos do programa e da rádio. E, é claro, agradecer a este grupo enorme de espíritos que, tanto em Itajubá como aqui em Pindamonhangaba, estão sempre trabalhando para que possamos estar unidos pelos ideais de divulgação da doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor, e que a tua paz permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, meu amigo, como sempre, eu vou lá para o canto, a palavra é sua. Muito obrigado, Davi. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, vamos mais uma vez realizar nossa reflexão sobre o Espiritismo, sobre mediunidade, sobre o Evangelho, para aprendermos cada vez mais, cada vez que a gente fala, a gente estuda, a gente lê, e ver o quanto que ainda precisamos conhecer dessa doutrina bendita que abraçamos e que faz tão bem para todos nós. Então, hoje a nossa reflexão é em cima de mediunidade frente aos distúrbios psicológicos, também chamados de transtornos mentais, e antes era chamado de doença mental. Porque quando nós estudamos sobre mediunidade, graças, claro, aos conhecimentos trazidos pelos espíritos, ao professor Allan Kardec, nós aprendemos que mediunidade acontece de pensamento a pensamento. Tá? É uma conexão mental, é uma telepatia. Outro dia eu estava assistindo o programa do Jacobson Trovão, né, que é lá da FEB, e ele falava no seu programa sobre mediunidade mental. Olha que interessante o quanto precisamos estudar, o programa dele está no YouTube, né, para o nosso esclarecimento. Então, o transtorno ou distúrbio psicológico também acontece na mente. Aí eu pergunto, como diferenciar um médium de uma pessoa com um transtorno mental? Porque muitas vezes a pessoa chega, né, na casa espírita e ela diz, né, estou ouvindo vozes, vendo vultos, né, estou com medo, arrepio. E a gente logo pensa, é mediunidade, né? E tem gente que ainda já encaminha para uma reunião mediúnica para desenvolver a mediunidade, né? Aquela frase que a gente sempre escuta ainda, até hoje, né? Ah, é médium, precisa trabalhar. Isso é muito perigoso, né? Porque e se for um esquizofrênico ou alguém com alguma perturbação mental que vai narrar fenômenos semelhantes aos da mediunidade?
né? Ou mesmo um usuário, né, de drogas, a gente sabe que tem também alguns sintomas como esse, ou mesmo um psicopata, já pensaram sobre isso, né? Principalmente quem faz atendimento fraterno. E eu fico pensando também em relação aos médicos, né? Aquele médico que é psiquiatra, mas que não é espírita, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai relacionar esse distúrbio com alguma classificação, né, dentro da sua especialidade, e de repente ele pode estar frente a um médium, né, um médium em desequilíbrio, ou mesmo um obsediado. E aí? O que fazer? Né? Então, essa é a pergunta para nortear a nossa fala de hoje. Né? Porque são duas situações que merecem e precisam ser discutidas. Né? Porque veja como é tênue essa linha, né, que separa mediunidade e transtorno mental. Se a gente for ler, né, na história do Espiritismo, essa questão já é bastante antiga. Né? Tem vários registros, né, que conhecemos. Hoje nós falamos em fake news, mas essas divulgações equivocadas, né, tendenciosas, sempre existiram. E a época de Kardec relacionava-se, desde essa época, mediunidade com loucura. Não é? Na época, né, do professor Allan Kardec, no século, né, na segunda metade do século XIX, se dizia que espiritismo é fábrica de loucos. Será? Né? Vamos pensar, será que é possível que a mediunidade enlouqueça as pessoas? Porque tanto a mediunidade quanto os transtornos envolvem a mente, né, como eu falei. Então, onde nós vamos encontrar esse registro? Né? Nós temos aqui, ó, esse pequeno livro, mais grande em conteúdo, O que é o Espiritismo, escrito, né, pelo codificador Allan Kardec, e lançado em 1859, onde ele vai abordar essa questão. Porque nós sabemos que esse livro é composto, né, de diálogos, né, do próprio autor com várias personalidades fictícias, né, que ele criou, e que ele vai tanto responder quanto vai nos ensinar a responder às críticas em relação ao espiritismo. E aí um desses interlocutores, né, que vai conversar com esse interlocutor diz a ele que as faculdades ou as ideias espíritas perturbam as faculdades mentais, né? Então, ele tem uma resposta longa, né? Eu vou fazer um resumo aqui, depois, quem tiver o livro, leia na íntegra. Ele diz o seguinte: dentre outras, né, situações que acontecem, o Espiritismo não tem nenhum privilégio sobre a questão da loucura, porque é, ao contrário, um preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Né? E ele ainda explica mais, porque ele sempre foi muito lógico, racional e fundamentado, né, para poder responder. Ele explica que nas causas mais frequentes dessa superexcitação cerebral, palavras dele, é preciso levar em conta as decepções, os desgostos, as afeições contrariadas, né? E ele ainda diz que o verdadeiro espírita, né, que é aquele que vê as coisas deste mundo de um outro ponto de vista, mais elevado, e todas essas tribulações da vida, ele vê, né, com o estudo que o espírita vai ver como incidentes desagradáveis de uma viagem, que é o que estamos fazendo aqui nesse carro ou nesse corpo que abriga o espírito que pensa e sente, né? E ele fala que quem não é espírita, né, num outro, essas situações, né, angustiosas, de decepções, de contrariedades, poderia produzir uma emoção violenta, mas no espírita afeta ou deveria afetar levemente, porque ele sabe, o espírita, que os sofrimentos da vida são provas que servem para o seu adiantamento, desde que, e somente se, as suportar sem reclamar. Então, ele vai responder que, graças a essas convicções,
é que o espírita alcança a resignação que o preserva do desespero e, consequentemente, da loucura. Olha como é que ele quebra o interlocutor com essa fundamentação. E ele ainda complementa que os distúrbios mentais, né, já era frequente e independe de qualquer crença, quer seja no espiritismo, quer seja em outra crença, porque sempre existiu em todos os tempos, né? Então, ele diz que os conhecimentos trazidos pelos espíritos, o espiritismo acaba sendo o remédio e não a causa desse mal. Aí, nessa hora, Kardec foi nevrálgico, né? Como sempre ele consegue ser nas suas respostas, né? Para quem não sabe, essa ideia, né, que nós estamos discutindo aqui, associando o espiritismo com loucura, aconteceu também no Brasil, né? Os jornais, né, que existiam à época do início do século XX, eles sempre criticavam a doutrina espírita. E nós vemos, né, vários desses registros aí na mídia, e eu encontrei nas minhas pesquisas um trabalho, uma dissertação de mestrado, de 2007. A pesquisadora se chama Roberta Miller Scotton, e ela defendeu a sua dissertação na Universidade Federal de Juiz de Fora. E o título da dissertação é Espíritas enlouquecem ou espíritos curam? Uma análise das relações, conflitos, debates e diálogos entre médicos e kardecistas na primeira metade do século XX. E aí pensei aqui algumas situações interessantes que ela aponta, né? Mas é interessante ler também na íntegra, tem, né, na internet. E ela diz que um famoso psiquiatra da época chamado Franco da Rocha, que era diretor do Hospital Juqueri, em São Paulo, ele fazia observações sobre a internação daqueles que frequentavam práticas espíritas no hospital psiquiátrico, né? Esse do Juqueri, que ele era o diretor. Então, quando ele ia escrever uma guia, né, para médicos, para juízes, ele lembrava dos perigos das sessões espíritas e colocava o espiritismo entre os fatores desencadeadores de moléstias mentais, e que o espiritismo é uma causa crescente de loucura, né? Olha só, é um médico de renome, tá, divulgando dessa forma o espiritismo. Em 1919, né, Oscar Pimentel também, né, vai publicar com o título Em torno do Espiritismo. E nessa sua publicação, ele diz que a doutrina espírita, né, ele ataca a doutrina espírita de duas maneiras. Ele diz que, primeiro, que ali existiam práticas fraudulentas. E, da outra maneira, ele dizia também que essa crença levaria à doença mental. E ainda fala mais, dependendo do estágio, não haveria mais possibilidade de cura. Veja bem, ela também fala de um sociólogo chamado Cláudio Gama, né, que ele diz que a crença espírita apresentaria, de um lado, um sinal, né, de outro, uma causa das doenças mentais, né? Então, ele diz que médios e frequentadores dos centros espíritas eram vistos como sugestionados, charlatães ou alucinados. E aí ele fala que os charlatães seriam um caso de polícia, os alucinados de internação, né? Caso da medicina. E, quanto aos frequentadores sugestionados, ele classificou como predispostos a desenvolver doença mental o tempo inteiro. Espiritismo, loucura, espiritismo, doença mental, que hoje a gente chama de transtorno mental. Então, eu fico pensando, né, nesses nossos irmãos e irmãs pioneiros, né? Quantas barreiras, quantas agressões, né, eles sofreram
tanto na Europa, lá junto a Allan Kardec, quanto no Brasil, principalmente, com esse relato todo que tem nesse trabalho. Né? E penso também que talvez venha daí essa repulsa que até hoje muitas pessoas, né, diante, né, de tanta informação que nós temos, ainda acreditem nessas, né, nessas informações, nessas notícias que vai passando de pai para filho. Né? Por exemplo, a igreja fala que o espiritismo é do diabo, a imprensa, né, fala que, e os médicos, né, quando vão à imprensa, dizendo que é coisa de maluco. Então, e a essa época, né, que não tinham tantas informações assim como nós temos hoje, as pessoas acreditam, aí cai na boca do povo e isso aí se propaga como uma verdade. Né? E parece que essa verdade, entre aspas, está reverberando até os dias de hoje. Por isso devemos, né, toda a nossa gratidão a esses nossos irmãos e irmãs espíritas do início do século XX, porque apesar de tudo isso, toda essa perseguição, muitos indo até presos, centro espírita sendo fechado, né, vigiado, eles persistiram. E hoje nós encontramos tudo aí, tudo pronto, só nos cabe darmos continuidade a esse trabalho, né, doído, né, de tempos atrás. E aí, voltando ao trabalho da Roberta, ela diz ainda que esse Oscar Pimentel tinha sido aluno, né, do médico Juliano Moreira. Por isso que eles comungavam da mesma crença, que os fenômenos espíritas eram consequência de sugestão, hipnotismo ou alucinação. Ela vai falar também de um outro médico, Henrique Roxo, do Instituto de Neuropatologia do Hospital Nacional de Alienados. Né? O que ele começou a fazer? Quando ele fazia lá a anamnese, né, fazendo as perguntas para as pessoas que iam se internar no hospital, ele perguntava se essa pessoa frequentava centro espírita. Olha só. Né? Então, devido a esses procedimentos, essa mentalidade, né, de alguns médicos, principalmente os psiquiatras da época, o espiritismo de 1910 a 1930 passou a ser considerado, olha só, o terceiro fator de alienação mental no Brasil, logo atrás da sífilis e do alcoolismo. Dá para acreditar numa coisa dessa? E tem até um nome. Criaram o nome espiritopatia. Seria uma síndrome mental de forma delirante com motivos espíritas e foi incluído na classe dos histeroesquizoides. Então, seria uma psicose espírita, né, causada pelo espiritismo, e as religiões espíritas passaram a ser consideradas um mal social por se acreditar que ela era causadora da alienação mental dessa feição puramente religiosa. E para quem não sabe também, o presidente Getúlio Vargas, à época, ia emitir um decreto proibindo o funcionamento dos centros espíritas no país, e quem nos salvou foi Caibá Schüttel, o bandeirante do espiritismo da cidade de Matão, que é um dos mentores aqui do programa e do canal Espiritismo e Vida. Veja só como é que a gente precisa, né, se colocar, defender a causa para que não acabe o espiritismo no país. Né? Por outro lado, ela cita também um outro médico, psiquiatra, Inácio Ferreira. Ele já fez o contrário. Sendo um médico de Uberaba, né, ele se tornou espírita justamente porque começou a trabalhar num hospital psiquiátrico espírita e, ao observar a cura de indivíduos loucos, né, e furiosos, aqueles que só com medicação não conseguiam resolver, ele acendeu uma luzinha. Espera aí, deixa eu pesquisar que tem alguma coisa aí interessante. E aí se tornou, né, esse médico conhecido, né, espírita, que também desenvolveu vários trabalhos. Para entender um pouco mais, eu recomendo este livro, ó,
A Loucura sob um Novo Prisma, escrito pelo Dr. Bezerra de Menezes, quando ainda estava encarnado, mas só foi publicado 20 anos depois da sua desencarnação, em 1920. Né? E nesse livro, ele diz que existe uma loucura motivada por obsessão, uma loucura sem qualquer lesão cerebral, e vai nos explicar nesse livro como ela funciona. Então, ele diz, né, que o espírito obsessor envolve fluidicamente o encarnado e impede que o seu cérebro transmita com equilíbrio ou clareza os seus pensamentos. Então, ele orienta que essa espécie de loucura, né, precisa de um tratamento basicamente espiritual, mas né, concomitantemente à assistência médica comum, né, para tratar o físico, para o equilíbrio orgânico. Mas a ciência materialista, até hoje, né, infelizmente, ainda ignora esse tipo de transtorno ou não quer acreditar que seria interessante cruzar os dois tipos de tratamento. E aí foi perguntado, né, ao doutor Bezerra de Menezes, como diagnosticar tais casos. Então, ele vai responder nesse livro que é preciso servir-se olha a resposta que ele vai dar, de um médium suficientemente adestrado e de uma sessão mediúnica integrada por pessoas da mais alta moral e dos conhecimentos básicos da doutrina espírita, que não é tarefa fácil, por isso que não é para principiantes e muito menos para curiosos. É trabalho da mais alta responsabilidade. Por isso que eu falo, um trabalho mediúnico, um centro espírita sério, salva vidas. Precisamos nos conscientizar disso, nos preparar para irmos para esse trabalho, para irmos a um centro espírita com essa mentalidade de auxiliar, de doar, e para isso precisamos estudar para saber o que estamos fazendo. Né? Então, ele vai reforçar que existem moléstias cujas causas não estão na matéria, portanto, não devem ser tratadas somente pela matéria, mas sim mediante a aplicação de fluidos, né, que são os passes, e a moralização do espírito, tanto o obsessor quanto o obsediado. Então, tem que curar os dois, na reforma íntima. Né? Por isso que uma vez, quando alguém, né, solicitou a Chico Xavier, né, tira esse encosto de mim, tira esse espírito, ele falou, não é para tirar, é para educar os dois. E é isso que o Bezerra de Menezes está dizendo. Então, enquanto o obsediado vai frequentar o centro, participar da reforma íntima, tomar os passos e abrir a mente para um outro conceito, um outro paradigma, o espírito está sendo lá dentro, numa reunião mediúnica, também orientado a mudar seus conceitos. Né? Então, temos que sempre ter isso em mente. Né? Reunião de desobsessão não é para tirar o obsessor somente, é para educar moralmente tanto esse espírito, né, para ele deixar essa ideia vingativa, que geralmente é o que acontece, só ler as obras de Filomeno de Miranda, quanto educar esse espírito. Né? Porque a gente sabe que a obsessão é o resultado do domínio que um espírito desencarnado exerce sobre um encarnado. E muitos médicos, por ignorar esse processo, tornam por loucos os obsediados, tratando-os pelos processos psiquiátricos sem o menor resultado, classificando-os por loucos incuráveis, diz aqui Bezerra de Menezes. E a gente vê, né, como eu citei nos livros de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde são narrados vários casos desse tipo. Muitos deles, né, apresentam até mesmo, né, o Bezerra de Menezes na espiritualidade, com a sua equipe, coordenando reuniões mediúnicas para resolver a questão da obsessão. Né? Então, a gente vê que essa literatura de Divaldo, Chico Xavier, desses espíritos, né, que vieram ditar
esses conhecimentos do lado espiritual são livros doutrinários, para a gente aprender e ver como é que estamos realizando nossos trabalhos no centro espírita que frequentamos. Né? Daí a necessidade do estudo, né? Temos a base, Allan Kardec, mas tem essas que vieram depois para nos esclarecer, contando o que acontece do lado de lá. Né? E nesse livro ainda, A Loucura sobre o Novo Prisma, Bezerra também vai dizer que a função do corpo é servir de instrumento para a alma. Porque para funcionar, né, a alma precisa, né, de um corpo para poder se movimentar e se expressar. E quando ela se retira, o corpo não serve mais para nada. Ela desencarnou, saiu da carne. Né? E ele vai citar como exemplo os idiotas de nascença. Aí ele diz: estes espíritos não são privados de inteligência, mas sim resultado da incapacidade do instrumento de que dispõe e que limita sua manifestação. Né? É um excelente motorista, mas o carro é um carro mais antigo, não responde da maneira que ele gostaria. Olha aí um exemplo da dependência da alma em relação ao corpo. Então, é o corpo que limita. Né? Então, e essa limitação tem um porquê. A gente vai entender do outro lado. Né? Porque cada um nasce com o corpo que precisa para a tarefa que vem desenvolver aqui nessa encarnação. Né? Então, temos que ler esses livros que parecem romance, mas são todos doutrinários, como eu falei. Né? E ele vai narrar um fato que aconteceu no Rio de Janeiro, né, onde ele morava, que inclusive foi noticiado nos jornais, né, na imprensa da época, com o seguinte título: mais uma vítima do espiritismo. Olha como é que sempre, né, vinha à tona contra o espiritismo, o espiritismo, e isso vai, né, repercutindo na cabeça das pessoas e vai sendo comentado e passando de geração em geração. Então, é grande essa guerra aí contra o espiritismo. Qual era o caso? Uma moça casada com um homem conhecido da sociedade da época, segundo consta, né, no jornal, ela foi procurar uma curandeira e saiu de lá louca. Curandeirismo que não tem nada a ver com o espiritismo, mas ali coloca tudo no mesmo balaio. E aí ela passou a ser internada no Hospital dos Alienados que existia na época. E aí o marido, angustiado, né, já tinha passado por vários locais, foi procurar o doutor Bezerra de Menezes para pedir conselhos, tanto como médico quanto como espírita. E como espírita, o que ele fez? Ele frequentava um centro, né, era responsável pela reunião mediúnica, e ali ele se reuniu com outros médios sérios e evocou o espírito que estava perseguindo a moça. Né? E como sempre acontece, o espírito chegou de forma furiosa, né, violenta, e na conversa, o doutor Bezerra, né, descobriu ali no seu diálogo, né, como dialogador, que esse espírito tinha sido um espírito português, né, que perseguia essa moça, porque em outra existência ela o desprezou, enquanto ele alimentava por ela uma louca paixão. E aí volta numa outra semana, continua, né, todo aquele trabalho que nós conhecemos de uma reunião mediúnica. Nessa segunda reunião, ele conseguiu entender, né, pela conversa ali com o doutor Bezerra, que ele não estava encarnado. A gente sabe que muitos espíritos não sabem que estão desencarnados. Né? E aí é mostrado a ele o que ele tinha sido em outra existência, e ele ficou tão horrorizado com o que ele tinha feito em outra existência que ele deu até razão à moça por desprezá-lo. E aí prometeu deixá-la em paz. Né? Resolveu, educou esse espírito. E o que acontece com ela? A interna começou a apresentar melhoras, recobrar a razão, saiu do hospital. E aí o doutor Bezerra vai dizer que há 6 anos vive com sua família, marido e filhos,
né, sem nenhuma perturbação mental. Né? Então, veja que ele vai esclarecer uma outra coisa. O obsidiado, ele não volta à razão imediatamente. É um processo gradual, porque os fluidos doentios do perseguidor levam algum tempo para ser eliminado de vez, né? Segundo o grau de receptividade moral do perseguido. Uma informação nova para nós, né? E preocupante para aqueles que acham, né? Tirou o obsessor, resolveu tudo. Tudo é um processo, tudo é gradual, tudo exige tempo, tratamento, acompanhamento, nada é imediato. Quanto tempo, né, esse obsediado carregou esse obsessor, né, alguns até em forma de simbiose, um se alimentando do outro, e não pode retirar imediatamente. Né? Tem todo um processo, por isso a necessidade, como eu falei, do obsediado que está em tratamento, frequentar a casa, para ele ir se libertando, né, dessa simbiose, enquanto há a orientação ao espírito e eles vão, né, se desligando aos poucos para que ambos fiquem bem. Né? Então, ele conclui o capítulo dizendo que o mesmo caráter moral do homem nesta vida o acompanha na outra vida. Uma coisa que precisamos nos conscientizar, que as pessoas perguntam muito, como é que é lá do outro lado? E a gente fala, é igual aqui. É tudo igual, é uma continuidade. Então, o que eu penso aqui, eu vou continuar pensando do outro lado, porque o que pensa em mim é o espírito. O que eu faço aqui, eu posso continuar fazendo do outro lado. Por isso que eu digo que o centro espírita é o nosso estágio. Vamos realizar trabalhos no centro espírita, que vamos continuar realizando esses trabalhos quando estivermos só em espírito. Você faz o atendimento fraterno no seu centro espírita, do outro lado também existe atendimento fraterno. Existe reunião mediúnica no centro espírita, também existe no lado espiritual. Você faz palestra no centro espírita, existe palestra do lado de lá. Só ler as obras, né, de André Luiz, de Filomeno de Miranda, de Ivônia Pereira. Para isso que eles escreveram os livros, né, para a gente já se preparar para chegar do outro lado com função, né, já querendo trabalhar e não dando trabalho. Então, quando eu escuto alguns espíritas dizendo que vão deixar algumas questões para resolver na próxima vida, eu fico preocupado. Precisamos resolver aqui tudo o que pudermos resolver, porque os problemas só vão acumular. É igual boleto, se não paga, vai aumentando o juro, correção monetária. Porque nós encarnamos tão somente para isso, para resolver as nossas questões de outrora e as que, né, nós também começamos aqui a dever. Né? E aí nós temos o quê? Aí eu estava falando do outro lado. Vamos observar o que nós temos aqui, que do outro lado é a mesma coisa. Né? Então aqui nós temos espíritos, né, pessoas boas que nos chamam para fazer coisas boas. E pessoas, né, que gostam de fazer maldade com os outros também podem nos chamar para isso. Tem aqui e tem no espaço espíritos bons e espíritos que ainda não atingiram, né, não querem fazer o bem e são chamados de espíritos maus. E todos agem, nos convidam, né, e conosco eles agem através dos fluidos, né, que nós abrimos o campo e eles vêm nos envolver com esses fluidos. Lembrando sempre, vivemos cercados de amigos e também de inimigos de outrora. Né? E eles o tempo todo, né, estão à nossa volta. Kardec não falou que eles nos acotovelam, ou então vamos lembrar da questão 459 de O Livro dos Espíritos, são eles que nos conduzem. Será que não está na hora de acreditarmos nessa resposta, que parece que a gente vive como se é só para decorar a pergunta e a resposta, mas esquece que no dia a dia está acontecendo isso. Não é? Então, quanto à influência maléfica dos espíritos, né, que sempre as pessoas perguntam, por que Deus permite que isso aconteça?
né? Se a gente não sabe que eles estão nos influenciando, ou se não tentamos rebater essa influência, como é que se faz isso? Melhorando as nossas escolhas, mudando a nossa conduta. Para quem não conhece, tem um pequeno livro, né, bastante profundo, deixado por Chico Xavier, ditado por André Luiz, Conduta Espírita. De vez em quando tem que dar uma lida lá para ver como é que está, né, aferir como é que está nosso comportamento. Né? Então, temos que melhorar as nossas escolhas, a nossa conduta, e pela energia da nossa vontade, com força de querer mudar, essa influência, né? Se a gente não tiver essa força, essa influência toma um império sobre nossa alma e começa a dominá-la e dirigi-la, e a gente vai como um autômato fazendo o que os espíritos querem, e a isso Kardec deu o nome de obsessão, né? Um outro livro que eu também estava lendo sobre isso, Transtorno Mental, uma abordagem integrativa, né, do Hospital Espírita André Luiz de Belo Horizonte. Então, aqui, o Hospital Espírita André Luiz, por detrás do véu, uma abordagem integrativa de Jaider Rodrigues de Paulo e Lenice Aparecida de Souza Alves. O que eles vão dizer? Que o desafio para a questão da saúde mental é, além da necessidade, né, de descrever a fisiopatologia básica de cada transtorno psiquiátrico, também alinhar o conhecimento científico com o conhecimento espiritual. É isso que todos nós espíritas almejamos e esperamos que aconteça um dia. Que a ciência oficial materialista dê um olhar para a ciência espiritual e veja o quanto que elas podem trabalhar juntas, né? Principalmente a área médica, a área da educação, para mudar o paradigma, né, social e chegarmos a essa última etapa, né, que Kardec previu, que é a transformação social, a transformação moral, com esse paradigma que traz a terceira revelação. Né? Então, eles vão dizer nesse livro, né, que pacientes com patologias mentais geralmente são portadores de um passado equivocado, persistentes em suas atitudes comprometedoras, e que as enfermidades, em quase na sua totalidade, são de origem espiritual, fruto de reiteradas infrações às leis divinas que regem o universo. Porque nós sabemos que é muito mais fácil, né? Nós temos a tendência de repetir encarnações, né? Porque mudar exige um esforço. Kardec não falou, se reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelo esforço que faz, né, para poder domar essas más paixões. Então a gente às vezes fica acomodado e não quer mudar e fica repetindo encarnações. Não é a quantidade de encarnações que vai nos fazer evoluir, é a qualidade, é o que eu faço em cada encarnação. Então, esses autores dizem, né, que essas enfermidades elas guardam estreita relação com o estado mental e comportamental dos seus portadores. Né? E a gente tem que lembrar sempre, que a gente aprende no Espiritismo, que Deus não castiga, Deus espírita não castiga. Né? Ele criou as leis, né, como uma inteligência suprema, que é a causa de tudo que existe, cria as leis para que, por si mesmas, elas organizem o planeta. Né? E as leis existem para serem obedecidas. Né? E uma lei infalível, que a gente até tem como perceber nessa existência, é a lei de causa e efeito, causa e consequência. Né? Toda semeadura requer uma colheita daquilo que se plantou. E a escolha é nossa. Né? Semeamos sorrindo, vamos colher sorrindo. Né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E eu vou colher o que eu plantei. É uma lei. Né? E não precisa ninguém de fora fazer isso. A lei por si mesmo faz com que isso aconteça
uma forma cíclica. O que eu faço para o mundo volta para mim. Se eu fizer o bem, recebo o bem. Se eu não fizer, vou ser responsável pelo que acontecer na minha vida, não é Deus. Né? Então, esses autores continuam dizendo, né, que na raiz da maioria das patologias encontra-se o quê? Complexo de culpa. Né? Olha como é que a gente fica mal quando sabe que errou e aquilo fica aquele remorso, né? Aquele filminho passando na nossa cabeça. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Isso aí pode desequilibrar. Né? Aí vai dar origem a um conflito, e aí vai ser um conflito entre a consciência do espírito, né? E na consciência, já diz Kardec, estão impregnadas ali, impressas, as leis divinas. Né? Então a gente sabe onde errou, né, nas leis de Deus, e quando tem uma nova individualidade no novo corpo, essas duas, né, instâncias ali vão entrar em conflito. Eu estou numa nova personalidade, mas no íntimo eu sinto que falta alguma coisa não está bem, e está no perispírito, né, está no inconsciente, está no meu íntimo. Né? Aí nós temos aí as terapias, né, e é bom que se faça terapia, né, para o tratamento mental, e que nessa terapia tem uma tarefa complexa. Por isso que hoje a abordagem é holística, né? Ela é mais abrangente, já que a mente do ser humano ainda não é tão conhecida, por mais que se tenha pesquisas da ciência médica. Né? Então, o adoecimento mental tem múltiplas causas e requer uma abordagem multidisciplinar para garantir a eficácia do tratamento. Então, a pessoa adoecida não padece somente do transtorno, ela tem outras questões de importância que precisam ser entendidas, né, cuidadas, né? O próprio corpo, como é que eu estou tratando o meu corpo? Né? Por mais em ser espírita, né, vivencie a questão espiritual, eu também estou encarnado, tenho que cuidar do corpo. Como é que está a minha nutrição, né, para esse corpo? Como é que está meu relacionamento com as pessoas na vida social? Como estão meus valores morais? Né? E aí um outro livro também, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais, né, do psicólogo, colega nosso, espírita, Rafael Papa, né, de Juiz de Fora, que ele também trata dessa questão. Né? Ele fala do tratamento multidisciplinar, né, dizendo que ele exige uma terapia integral do ser, assim também dos familiares, né, dos espíritos que estão vinculados a ele, conjugando os esforços do plano terreno do plano espiritual. Então, ele vai dizer, né, que os procedimentos inerentes aos sintomas orgânicos incluirão o programa alimentar adequado, psicoterapia, arteterapia, musicoterapia, e do lado espiritual, como a gente já conhece, preces, passes, assistências aos espíritos obsessores, né, os dois são doentes, leituras de obras edificantes, mudança, né, de pensamento. E o objetivo disso tudo é promover o autoconhecimento, o equilíbrio individual, a reconstrução dos laços sociais. Então, agora voltando lá na questão que eu apresentei no início, né? Como saber se os sintomas apresentados por uma pessoa que vem ao centro são mediúnicos ou físicos? Quem vai responder é Rafael Papa, quando ele diz: não é possível uma descrição completa dos processos de adoecimento mental e emocional, e que os critérios diagnósticos atuais constituem a melhor descrição disponível de como os transtornos mentais se expressam. E aí ele afirma que o conceito de transtorno mental ou psíquico não é um consenso, sendo, de uma maneira geral, aquele caracterizado pelas condições de alteração de pensamentos, percepções, emoções e comportamento das pessoas na direção oposta do que é considerado normal
ou saudável, condições que causam sofrimento, desconforto e inadaptabilidade às pessoas. Então, ele vai afirmar em seu livro que a carga dos transtornos mentais continua crescendo em todo o mundo, com impactos significativos sobre a saúde, acarretando consequências sociais e econômicas, dentre outros. E, felizmente, já existem diversos tratamentos eficazes para aliviar o sofrimento causado por esses transtornos e, se possível, podendo aliar a proposta espiritual ao que já existe para tratar essa questão espiritual. Então, o ideal é, ao atendermos uma pessoa nessas condições, devemos sugerir que ela seja avaliada por um psiquiatra, se é que já não está sendo, né, e encaminhar seu nome, né, para uma averiguação na reunião mediúnica, enquanto a ela será sugerido que frequente o centro espírita, pelo menos pelo tempo de tratamento. Né? Então, acho que, de certa forma, respondemos a pergunta inicial. Eu agradeço aqui pela sua atenção, espero ter contribuído para um início de discussão sobre esse assunto que merece um debruçar sobre ele, porque diz respeito a todos nós, principalmente atualmente. Muito obrigado, um abraço. Antes de nós conversarmos um pouquinho, tem uma pergunta aqui do Famelo Antum. O espírito é criado ou encarnado junto com o corpo físico? Algumas outras crenças dizem que ele começa ali junto com o corpo físico. Para o espiritismo, quando se há uma concepção, né, de um novo corpo, já há um espírito programado para habitar aquele corpo. Né? Então, na espiritualidade, a gente estuda muito sobre isso, é tudo muito organizado, planejado, não existe amadorismo nem improvisação. Né? Então, já existe espírito precisando reencarnar, e o casal que vai ali, né, fornecer o corpo físico já tem ligação com esse espírito antes mesmo dele se reencarnar, e há uma autorização do próprio casal para se tornar pais dele, porque a responsabilidade do espírito pai, do espírito mãe, com aquele espírito filho, é muito maior do que a questão material, né? De levar para a escola, de dar roupa, de dar alimento. A função dos pais é evangelizar esse espírito para todo sempre, auxiliando na sua evolução espiritual. Gostei muito de você ter lembrado do Dr. Franco da Rocha, hein? Perto de onde eu morava. Você conhecia a história? Já tinha visto um pouquinho na internet, eu vi um pouquinho dessa história. Não tão assim, eu acho que aí no livro ela está mais detalhada, mais completinha. E o Juqueri é uma história, né? Está lá ainda, né? Ainda existe na interna as pessoas? Não. Tá fechado, né? Eu vi uma reportagem, acho que foi no YouTube, na televisão, que estavam discutindo com a prefeitura, o governo do estado, para ver o que iam transformar aquilo. Mas não me lembro se era o repórter, era um homem ou uma moça, entrou para filmar, né? E saiu de lá desesperada de medo, porque coisas que sentia que nem imaginava de onde vinha, para onde ia. Imagina quanta tortura que não teve ali. É a mesma coisa Barbacena, né? Que em Minas. E saber que muitos internos eram somente médiuns. No livro de Filomeno de Miranda tem vários, né? Grilhões Partido, né? O caso da Esther, né? Que é emblemático, aconteceu mesmo no Rio de Janeiro. Então temos que estudar, vamos estudar e vamos acordar para o que é a vida. Aquele famoso de Minas ainda existe, né? Barbacena? Hã? De Barbacena? Como que é o nome? Não sei.
Tem um hospital espírita em Belo Horizonte, né? O Hospital André Luiz. Os que existem são espíritas. Ah, o Bairral. Bairral. Bairral, é. Bairral ainda existe. E Mas ainda tem o trabalho espírita ainda, né? aqui nós temos em Itajubá, foi construído por um centro espírita que era para ser hospital psiquiátrico. Mas aí veio a lei, né, do Plínio Delgado e aí se transformou em CAPS. Né? Aí a prefeitura, quando abriu o CAPS, hoje lá é um centro de convivência com pessoas que saem do CAPS, medicadas, e vão lá ter atividades. Né? Até faço parte do grupo lá de auxílio. Aqui no Vale do Paraíba tinha cruzeiro e logo quando eu mudei para cá, me convidaram para fazer uma palestra lá. A moça falou assim: "Ah, vou levar lá para você conhecer a pessoa que tomava conta, era um português, ele morava lá ainda, sozinho, o homem sozinho morava numa casinha ali do lado do hospital. Nossa, eu fiquei bobo, você precisa ver o hospital. E em determinados setores do hospital tinha portas falsas escondidas atrás de um armário ou de um quadro, que você passava pelo subterrâneo e ia sair num outro lugar ali, na cozinha, na clínica, não sei aonde, e que muitas vezes nesses subterrâneos tinha pequenos cubículos assim, onde aqueles mais graves ficavam ali presos durante um período para acalmar. Não, tinha coisas terríveis, né, de colocar no meio de serpente. Nossa, tinha uns relatos que é impressionante. Devemos a Nise da Silveira, né, aquela psiquiatra que mudou o tratamento de choque e tudo mais. E a gente sabe que a importância do trabalho mediúnico, né, junto com o tratamento médico, o quanto que é importante. E mesmo o trabalho mediúnico no centro espírita, você veja, né, como que é interessante. Você veja, antigamente você tinha um número maior de médiuns, né? Hoje parece que você tem um número muito menor do que antigamente, né? Muito mais difícil. E além do número, tem que ser pessoas comprometidas, né? Porque é muito sério ali o trabalho. Que estudem, que sejam assíduos, né? Para poder saber o que está acontecendo. Porque amanhã podemos ser nós, né? Os atendidos. Bater lá na porta, hein? Socorro, socorro, cadê minha luz? Tudo bem, eu sou aquele lá, tal. Mas é uma coisa que a gente brinca, assim, no bom sentido, mas que é uma realidade, né? Olha, Frederico Figner, no livro Volteia, né? Um grande exemplo para nós. Trabalhou bastante, mas não achou o céu que esperava. É. E olha que ele foi uma pessoa muito importante, hein? Sim. Fez muita coisa boa em favor do espiritismo e mesmo assim ainda teve uma dificuldade muito grande, né? Ele é responsável pelo retiro dos artistas, foi ele que construiu. Né? Você vê. E olha como que é gozado o trabalho mediúnico, né? Que nem você falou lá no comecinho, que a gente estava conversando em off, né? Que é aquele espinheiro danado. É uma dificuldade muito grande, né? Porque não é só o fato do trabalho em si e de você lidar com o plano espiritual, mas também a dificuldade de você tratar com as pessoas, né? O médico já chega obsediado. Se às vezes você precisa falar alguma coisa, não é que você sabe mais que a pessoa, mas às vezes você é dotado de uma mediunidade, você tem uma orientação, você pode chegar para a pessoa para falar alguma coisa, e às vezes a pessoa não aceita, né? As pessoas têm que entender que o espiritismo é simplicidade, humildade e profundidade. Aí ficam querendo reinventar a roda, criar coisas desnecessárias. Né? Que não é que vai fazer mal, mas é desnecessário. A mesma coisa o passe. Fica inventando passes e passes aí, gente. É o amor, é o envolvimento que é o passe. Não adianta você ter várias técnicas, mas com o coração gelado. Não funciona. A gente tem que aprender a abrir campo, né, para a espiritualidade atuar. E para isso precisa estudo, precisa dedicação, né, frequência ao centro espírita, não ir lá só para o trabalho mediúnico, tem que participar dessa atividade da casa.
E todo centro reclama das mesmas coisas. Tem gente que quer terceirizar o centro, vai lá só para reunião mediúnica. Tem de tudo. Essa história aí é antiga, hein? Nossa, tem só 168 anos. O Fraternidade e Amor foi fundado em que ano? Estamos fazendo 32 anos agora, terça-feira. 94. 32 anos, né? Você vê, aqui vai fazer, em setembro, vai fazer 112. Tem que agradecer muito aos pioneiros, né, que eles sofreram. Você Mas sabia da teve, história do Caio Bachuta, que salvou o centro espírita? eu já tinha visto. Você vê Do, que coisa, um né? postal, né, do Ernesto Bozano, né, que ele mandou, o Lombroso. Acho que foi o Pois é, Lombroso. é. É que essas coisas assim muito antigas a gente não, às vezes não guarda. Mas você vê como que importante, né? Como que a pessoa tinha a influência da pessoa, né? Do espírito, né? A questão moral, né? Porque você pega a história do Caibá, você vê uma pessoa que vivia na boemia, no Rio de Janeiro, né? Foi lá diagnosticado, ó, você está com tuberculose, você vai morrer se ficar aqui. E do nada, você vê, a pessoa pega lá um tempo e fala assim, sabe lá Deus para onde eu vou. E tem toda uma influência, né? Toda uma atividade E, de com relação. certa forma, foi o Espiritismo que o salvou. Viveu muito mais pelo trabalho que desenvolveu. E a convicção, né? É o Espiritismo. Convicção. É o planejamento, né? Tem uma hora que você é colocado na frente do seu planejamento, é para fazer isso. Senão a gente leva você. Muito bem. Então, eu vou fazer aqui a despedida, dar os recados, depois você faz aí o trabalho de marketing que você acha que for necessário, e aí você, por favor, faz a prece para nós. E depois amanhã eu mando os outros para você. Meu Deus do céu. Tá É bom. mais para frente, é lá para outubro, Ah, sim, novembro, aí né? fevereiro, tá tempo, tá Eu, bom? eu fui falar que a gente trabalha aqui continuando a espiritualidade, você já empolgou, hein? Já quer me matricular, né? Me admitir na espiritualidade com o trabalho. Então, nós vamos aí encerrando o nosso encontro. Lembrando que amanhã, sexta-feira, 21h15, a nossa série Reflexões Espíritas, estamos terminando aí o livro Seara dos Médiuns. Sábado, 20 horas, Espiritismo em Pauta, com o nosso companheiro Eugênio Eustáquio, lá de Pedro Leopoldo. Domingo, às 17 é a nossa vez, através do Encontros com a Paz. Estamos fazendo um estudo do livro Vinha de Luz. Palavra. O Palavras já acabou, agora é o Vinha de Ah, Luz. tá. E no domingo também, só que às 20 horas, a nossa série Estudo Sistematizado, que está fazendo estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Então, lembrando que o Carlos ele faz parte do grupinho da sexta-feira, às 21h15, que faz o estudo da obra Seara dos Médiuns. Agora vai acabar e nós vamos começar o Religião dos Espíritos. Quero aproveitar e lembrar a todos que no dia 30 de março nós estaremos iniciando um novo estudo na nossa série das segundas-feiras, que é a série Estudo de uma Obra Literária Espírita. Nós havíamos feito aí um planejamento, e até o Carlos ia ser uma peça desse planejamento, mas no fim as coisas todas mudaram, e essa obra vai ser estudada apenas por uma pessoa, com uma turma lá do Canadá, do México, tudo, que é a obra, o livro Perispírito, dos Zalmino Zimmermann. Então, quem vai cuidar dessa série de segunda-feira é o César Sátiro,
juntamente com alguns amigos lá do Canadá, da França, do México e de algumas outras localidades lá que faz parte do grupo dele lá. E eles vão aí, durante um longo período, fazer o estudo desta obra que é O Perispírito, do Zalmino Zimmermann. Começa dia 30 de março, segunda-feira, às 20 horas, na nossa série Estudo de uma Obra Literária Espírita. Quero agradecer a todos pelo carinho, pela bondade, a todos do YouTube, do Facebook, a todos que nos ouvem pela rádio. Agradecer a você que vai ou já está tendo a oportunidade de ver este encontro num outro dia e horário. Agradecer de coração ao Carlos, porque a gente já está junto já faz um tempinho. Eu, ele, a Vanessa, o Vinícius, o Luiz. Então, nós temos aí ficado o Ricardo, Ricardo Paduan, lá de Santa Rita do Sapucaí, que falou ontem no Chico. Então, a gente foi se aproximando aí com os propósitos, fez uma coisa, não funcionou, mudou, arrumou, acertou, e hoje parece que a gente conseguiu unir o trabalho. E eu fico muito feliz, sou sempre muito grato por todos vocês, pelo carinho, pela bondade, pela confiança e principalmente pela ajuda, porque sem a ajuda de todos, nada seria possível. Então, querido amigo, a palavra é sua, propaganda, prece. Muito obrigado mais uma vez. eu agradeço, Davi, é sempre um prazer, uma satisfação estar aqui com você, também agradeço pela confiança, e dizer de nossa casa, Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, nós temos um canal no YouTube, só colocar o nome do centro, tem lá todas as nossas palestras, né? Eu tenho também o meu canal, Carlos Gomes Espírita, também as minhas palestras estão lá, né? E vamos continuar falando sobre o Espiritismo, divulgando o bem, para que o bem se faça em nossa vida. Então vamos pensar no Senhor da vida, que permitiu que estivéssemos aqui encarnados mais uma vez para entendermos a própria vida. Agradecer sempre, em especial a esses nossos irmãos e irmãs que passaram por tantas dificuldades para manter aceso o archote dessa doutrina que abre caminhos, que ilumina a nossa caminhada em nome de Jesus. Que eles possam receber nesse instante o nosso carinho, respeito, agradecimento e se iluminem cada vez mais para juntos nos fortalecermos e juntos possamos caminhar para o nosso destino, que é encontrar e trabalhar juntamente com esse nosso irmão maior, Jesus, o Cristo de Deus. Que assim seja, graças Senhor. Graças a Deus. Querido amigo, um beijão no seu coração, um abraço na família. Boa sorte lá no estudo, vai dar tudo certo e vai conseguir. Obrigado. Com mais uma página aí no currículo, que é o mais importante. Parabéns. Muito obrigado. Um abraço. Um bom descanso e um bom fim de semana. Igualmente. Então, nos vemos domingo, 17 horas, no Encontros com a Paz. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Que Jesus nos abençoe.